Pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitória e eu tenho 18 anos. Bom, esse é o primeiro vídeo do canal, né? Óbvio. E eu confesso que tem sido um grande desafio pra mim, porque eu nunca fiz isso, eu nunca falei assim com a câmera, né? É algo muito novo pra mim, mas eu creio que com o passar do tempo eu vou melhorando. Bom, e é isso. E hoje eu vim aqui falar pra vocês um pouco sobre mim e um pouco sobre o que Deus falou comigo no passado e que hoje eu entendo muito. Antes eu me perguntava o porquê, mas hoje eu tenho uma resposta do porquê. Bom, e o tema de hoje é: por que Deus não fala comigo? Bom, eu tenho 18 anos e há 8 anos eu frequento uma igreja mas eu digo para as pessoas, quando me perguntam há quanto tempo você é convertida, eu sempre falo que quando eu me converti mesmo há uns 3, 4 anos, um pouco depois que eu entrei no ensino médio, na escola, hoje eu faço faculdade, mas um pouco depois que eu entrei no ensino médio, eu entendi o que Deus queria de mim, eu entendi o chamado dele para mim, eu entendi por que eu estava nessa terra. Antes eu vivia para mim, eu vivia para o mundo, eu vivia para as minhas vontades, para os meus desejos, eu bebia e fazia várias outras coisas erradas, mas hoje eu entendo que o que eu fazia antes não pertence mais a mim. Hoje as minhas atitudes, é óbvio que eu erro todos os dias, né? Todos nós, mas hoje as minhas atitudes, eu peço para Deus que todas as minhas atitudes sejam por Ele e para Ele. E, bom, por que Deus não fala comigo? Sabe, muitas pessoas hoje, muitos jovens, até mesmo muitos adultos se perguntam: poxa, por que Deus não fala mais comigo? Mas a real é que Deus sempre está falando conosco, é nós que não queremos escutar. Há muito tempo atrás, quando eu tinha lá os meus 14, 15 anos, eu me fazia muito essa pergunta. E eu falava: Deus, por que o Senhor não fala comigo? E eu falava assim: será que o pecado afasta Deus de mim? Mas na verdade, quando nós pecamos, nós rejeitamos a Deus, nós nos afastamos dele e nós ficamos tão longe dele que nós não conseguimos escutar ele falando. Ou muitas vezes nós, como há um tempo atrás eu ouvi uma pregação de um pastor e ele falava assim, que para você escutar uma música num rádio, você tem que estar sintonizado na estação certa. E é exatamente assim que nós vamos escutar a voz de Deus. Não tem como escutar a voz de Deus sem estar na estação certa, sem estar na frequência certa, sem estar na sintonia certa. Não tem como Deus falar e a gente escutar se nós estivermos escutando outras coisas. Como assim escutando outras coisas? Vivendo para o mundo ou vivendo para nós, rejeitando aquilo que Deus nos pede. Essa é uma forma de nós não escutarmos a voz de Deus. Essa é uma forma de nós não estarmos na estação certa. Tá, mas como eu tenho a certeza de que Jesus fala comigo? Na Bíblia fala em Jeremias 33:3, clama a mim e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes. Deus está falando isso para Jeremias, ou seja, Deus fala, mas nós precisamos buscar. Sabe, hoje tem muito barulho atrapalhando. Vou dar um exemplo. Você está assistindo uma série na sua casa e aí o seu pai e a sua mãe estão conversando alto, estão escutando música, isso atrapalha você escutar. Ou até mesmo você escutar uma música, isso atrapalha muito. E é exatamente assim com Deus. Às vezes ele está falando e tem tanta coisa rolando, tem tanta coisa acontecendo, tem tanto barulho fluindo que nós não conseguimos parar para escutar e... Deus, o que o Senhor está falando? Sabe, o poder de rejeitar é tão grande quanto o poder de aceitar. Como assim? Muitas vezes eu aceito Deus, mas eu não rejeito o mundo. Eu vou na igreja, eu busco, mas eu não tenho rejeitado o mundo, eu não tenho rejeitado as minhas vontades. Sabe,
Muitas vezes nós aceitamos escutar a voz de Deus, mas nós continuamos com os ouvidos tapados. Nós continuamos presos no nosso próprio entendimento. E é exatamente isso que acontecia comigo há alguns anos atrás, né? Eu estava na igreja, eu até participava de ministérios, mas eu não escutava a voz de Deus, porque eu não vivia para Deus, eu vivia somente para mim. Mas o que tem te movido? O que tem te atrapalhado de escutar a voz de Deus? Sabe, muitos jovens hoje chegam, né, para os líderes e pastores e falam: nossa, pastor, Deus não fala comigo, eu não sei o que acontece, eu busco, eu faço isso, mas nós não paramos um tempo no nosso dia, no nosso quarto, fechamos a porta, colocamos um louvor e falamos: Deus, fala comigo. Sabe, o que pode ser silêncio de Deus para você, para Deus é falta de busca. Você precisa buscar. E o seu buscar não tem que ser: Deus, eu quero isso, Deus abençoa isso, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Não! Sabe, há algum tempo atrás teve uma pregação na igreja e a pessoa que estava pregando era um culto de mulheres. E a pessoa que estava pregando, ela falou assim: quantas vezes nós entramos na presença de Deus só para pedir, só para falar: Deus, eu quero isso, Deus me abençoa nisso, Deus faz isso nessa área, Deus transforma. Mas nós não paramos e falamos: Deus, eu tô aqui por 10 minutinhos que seja. Eu tô aqui quietinha com esse louvor, eu só quero a tua presença. Fala comigo, fala o que o Senhor quiser falar, me ajuda a melhorar. Eu tô aqui para te escutar, Deus. Nós não fazemos isso. Então, muitas vezes, o que pode ser silêncio de Deus para você, a resposta é: você pode estar na frequência errada. Tem muito barulho atrapalhando você escutar. Ou pode ser, você tem entrado, você tem até buscado, você tem entrado na presença do Senhor, mas só para pedir. Mas só para pedir, e você se esquece de agradecer, e você se esquece de parar e falar: Deus, fala comigo por 5 minutos. E é isso, eu quero finalizar esse vídeo aqui e eu quero dizer para vocês: arrume a frequência, arrume a sua estação, permaneça na frequência certa, se encaixe na estação de Deus, fique conectado com Ele, busque, mas busque de verdade. Não há problema nenhum em pedir, mas mais do que pedir, nós precisamos escutar aquilo que Deus tem para nos falar. Nós precisamos escutar aquilo que Deus tem para fazer com que a gente melhore. Nós precisamos parar o barulho, parar a interferência, parar qualquer coisa que tem nos impedido. Mais poder do que aceitar é rejeitar. Rejeite o mundo, rejeite o seu próprio entendimento, rejeite as suas vontades carnais. Ei, Deus está falando, mas nós estamos com os ouvidos tapados. Abra os ouvidos. Não adianta você aceitar que Deus fale, não adianta você querer que Deus fale se você tem os ouvidos tapados. Então, em nome de Jesus, jovem, adulto, líderes, todos aqueles, busque a Deus, esteja na frequência certa. Em nome de Jesus. Amém.